Por que será que viemos como pais? Por que será que estamos nessa posição de pais? Bem, nós podemos avaliar isso de diferentes pontos de vista. Podemos avaliar do ponto de vista da praticidade do dia a dia, aqui estamos como pais porque escolhemos ter filhos, e ok, esse é um ponto a ser avaliado, mas podemos olhar de uma forma um pouquinho mais profunda e avaliar isso do ponto de vista da espiritualidade. E existem vários pontos, hoje eu quero abordar um pouquinho mais. Nós podemos estar como pais porque escolhemos ajudar a esses espíritos que estão como nossos orientandos, não é? Como filhos aqui. Poderíamos também ter escolhido estar como pais desses espíritos porque em momentos de existências passadas, de outras encarnações, não fizemos coisas tão legais assim para eles e queremos nos retratar, queremos nos melhorarmos enquanto ser e refazer a nossa história de um outro ponto, aprendendo a amar por amor, não é? E não pela dor. Mas também podemos vir como pais, e este é um aspecto que eu acho que está incluso em todos os outros também, para aprendermos o que esses são os pais que educam os filhos, teoricamente. Aprendermos com tudo o que envolve estar na posição de pais. Porque quando eu preciso estar como mãe ou como pai de um outro ser, eu preciso me trabalhar nas questões que dizem respeito à minha segurança, à minha persistência, à minha seriedade, à minha coerência. Então, esses são aspectos que são fáceis de nós falarmos, mas colocarmos na prática e exercê-los na prática não é tão simples assim. Exige de nós uma postura constância, exige uma constância, não perfeição. Até porque pais e mães erram também, não é? E precisam mostrar isso. Isso também precisa aparecer para que os filhos entendam que os pais e mães não são perfeitos, porque se eles os têm como um exemplo a seguir, imaginem a dor de um filho ter como um exemplo um pai ou uma mãe que para ele lhe parece perfeito. É inatingível, fica insuportável isso. Então, é importante que nós mostremos também para os filhos um pouco das nossas falhas, dos nossos deslizes, e que com isso também ensinemos que não é feio a gente voltar atrás, a gente pedir desculpas, a gente se retratar e corrigir essa rota. Isso faz com que os nossos filhos também aprendam a fazer isso, também aprendam a reconhecer seus erros e voltar atrás, corrigindo a rota sempre que for necessário. E então, estar como pais, uma das coisas que está em todas as outras possibilidades é o fato de que nós vamos aprender com isso. Por que eu digo isso? Porque nós não temos todas as respostas. Mesmo que nós já tenhamos tido um filho ou 2 filhos, ainda assim um terceiro ou um quarto filho, ele terá características próprias, ele traz consigo, enquanto espírito, características na sua personalidade próprias e que vão exigir de nós outras posturas. Nós também, possivelmente, já tivemos em outros momentos uma história diferente do que foi com os outros, então a nossa relação já traz uma emoção em si e que nós vamos precisar trabalhar. Estar como pais não é garantia de amor por parte dos pais. Volto a dizer, às vezes os pais estão como pais para aprenderem a amar aquele ser, para aprenderem a construir uma história diferente com aquele ser. E como eu havia dito, nós não temos todas as respostas. E aí é que se encontra a beleza de estar como pais. Porque quando nós não temos todas as respostas e precisamos tomar uma decisão em relação àquele ser que está como nosso orientando, vamos dizer assim, que está como nosso filho, nós precisamos avaliar várias questões para tomar uma decisão. Se um filho vai, por exemplo, a um passeio, nós precisamos avaliar muitas questões, a coerência com o que a gente diz, a seriedade da nossa postura em relação a eles,
o que nós entendemos que ele já está pronto e já é o momento de caminhar sozinho e confiar. A nossa confiança, a confiança na educação que nós demos para um filho, a confiança naquele filho. E às vezes, quando nós fazemos isso, não nos damos conta que também o fato de propiciar ou impedir um filho de algo, dependendo em que ponto isto esteja, ou seja, se o pedido do filho é adequado ou não para aquele momento dele, para aquela idade, para as condições psicológicas e emocionais que ele já tem, para a maturidade que ele já tem, dependendo de nós, se nós deixamos ou não deixamos, nós podemos estimular o filho para que ele tenha mais segurança, claro, se aquilo estiver dentro das possibilidades que ele já tem, ou nós podemos, se nós ficamos cortando o tempo inteiro, nós podemos também mostrar para esse filho que ele é um incapaz, que ele não tem condições de lidar com essas situações. Então, estar na posição de pais e filhos exige de nós, pais, e digo assim porque sou mãe de 2 filhos maravilhosos, exige de nós uma constante avaliação das nossas posturas, da nossa postura ética, da coerência do que nós falamos com o que nós fazemos. Exige de nós a humildade de poder dizer, olha, filho, eu tomei essa decisão, mas eu me arrependi, eu agora entendo que poderia ter feito diferente, então tu me desculpa, numa próxima a gente refaz. Isso não é feio. Isso é ensinar para um filho que ele pode dar um passo atrás quando ele se der conta de que ele cometeu um erro. Então, o trabalho que a gente pensa estar fazendo só com o outro, ou seja, com os filhos, estamos nós fazendo conosco o tempo inteiro para podermos exercer esse papel de pai e de mãe. Ah, mas então dá medo isso? Não, não tem que dar medo. Estar aqui na Terra já é uma maravilha, porque diariamente estamos em aprendizado, não é? Constante aprendizado, maturando enquanto ser, enquanto espírito. E estar como pais nos traz muitas possibilidades lindas de maturação, de aprendizado, de crescimento. Basta que nós tenhamos este olhar para essa posição, digamos assim, esse personagem de pais. Eu vou fazer outros vídeos falando, porque esse é um assunto que para mim é muito caro, é muito lindo, não é? Família para mim é uma das maiores e melhores possibilidades que nós temos de crescer enquanto ser, crescer enquanto espírito e nos prepararmos para a vida e para tudo que a vida tem para nos oferecer.